Jesus. Amém? Fique em pé, Colossenses capítulo 1. Abraça teu irmão e começa a orar por ele. Peça para que Deus fale com ele agora. Abraça um, dois irmãos, fale para Deus. Senhor, abençoa meu irmão agora. Libera uma palavra, começa a orar com o teu irmão. Peça para que Deus abençoe a vida dele, para que Deus abençoe a sua vida. Levantem juntos a voz. Vamos falar com o Pai. Senhor, nessa noite, nós estamos reunidos aqui em teu nome, para te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz por nós. Jesus, por ter morrido por nós lá no Calvário, perdoando os nossos pecados, levando sobre si as nossas culpas, me abrindo, Senhor, o caminho, o acesso para nós chegarmos até o Pai. Pai, estamos na Tua presença por meio de Jesus. Pai, estamos diante de Ti por meio da obra que o Teu Filho fez por nós, perdoando os nossos pecados. Nós não somos dignos em nós mesmos, mas fomos justificados pelo Teu Filho. E por meio do sangue do Teu Filho nós entramos na Tua presença e Te pedimos, abençoa-nos nesta noite, Senhor. Faz-nos entender a Tua revelação, fortalece o nosso espírito nessa noite, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Teu Filho e para que nós possamos cada vez mais glorificar o Teu nome sobre a terra. Bendito é Teu nome, Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém? Colossenses capítulo 1, pega a sua Bíblia, não se assente ainda não, por favor. Colossenses capítulo 1, eu quero ler alguns versículos com você. Colossenses capítulo 1, começando no versículo 9. Acharam? Todo mundo achou? Nós vamos até o versículo 12. Diz assim a santa palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. Fale comigo, fortalecidos com todo o poder. Fala para o teu irmão, fortalecidos com todo o poder. Versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até aqui, pode se assentar, meu irmão. O apóstolo Paulo é tremendo. Ele consegue, em 5 versículos, fazer a gente ler umas 10 vezes para a gente entender o que ele fala. Porque ele é profundo. E ele traz muitas informações em poucas linhas. Mas eu quero que você entenda só um pouquinho antes de ler o texto, porque eu vou ficar só num versículo aqui com você, que é fortalecendo a nossa vida no poder do Senhor. Eu não sei se você já pediu a Deus força. Paulo está falando aqui de uma igreja, nos primeiros versículos ele está falando de uma igreja que tem sido uma bênção. E ele vem falando que essa igreja que é abençoada, ela tem testemunhado no mundo todo. Olha só que coisa interessante, né? Naquele mundo da época, volte para o versículo 1, para o capítulo 1, dá uma olhada no versículo 6, que diz assim, que chegou até vós, o que chegou até vós? O evangelho, né? Chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. Então Paulo está falando de um evangelho que está se expandindo, Paulo está falando de um evangelho que está crescendo, que estava sendo pregado no mundo todo. Fale comigo, mundo todo. Mundo todo, irmãos. Naquela época o evangelho estava sendo pregado e Paulo está falando, vocês estão indo bem como igreja, vocês estão indo bem. E eu tenho orado por vocês, e Paulo estava orando por aquilo que estava acontecendo entre eles. E olha o que ele fala no versículo 9. Ele fala assim, eu tenho orado para que vocês transbordem, né, no meio do versículo, de conhecimento, vocês transbordem da vontade de Deus, de sabedoria, de entendimento espiritual. Versículo 10, ele fala, eu também estou orando para que vocês tenham
uma vida de modo digno. Eu estou orando para que vocês frutifiquem. Eu estou orando para que vocês cresçam em todo pleno conhecimento. Tudo isso são as orações do apóstolo Paulo, para uma igreja que estava crescendo, frutificando, uma igreja que estava se expandindo. Paulo está orando por isso. E no meio desta oração ele fala assim, mas eu oro para que você tenha força. Versículo 11, sendo fortalecidos com poder, segundo a força da sua glória. Eu não sei se você já orou por força, ou se você está acostumado a orar por força. Você sabe que existe uma força que nós podemos adquirir por meio de exercício físico, amém? Sim ou não? A Raquel agora está na faculdade e não dá para mim usar mais o exemplo dela. Mas vira e mexe, eu chego para a Raquel e faço assim, ó Raquel. Aí ela pega o músculozinho dela e faz, ó pai, aquele bracinho fininho desse tamanho. Ela mostra o músculo dela. Essa é uma força que a gente adquire por meio de exercício físico. Você também sabe que existe uma força interior, aquela força que as pessoas falam, nossa, ele tem um gênio forte, ele é forte, aquela força interior que nós temos natural, muitas vezes, da nossa personalidade, né? Mas não é essa força que Paulo está falando. Paulo não está falando dessa força. Paulo está se referindo a uma força, como ele diz no versículo 11, uma força que vem da onde? Esse poder vem do Espírito. Esse poder vem da glória de Deus. Esse poder não é uma força comum. É mais ou menos como Moisés, quando ele estava em Êxodo capítulo 15, versículo 2, ele falou assim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Como Davi fala em Salmos 28, versículo 7, ele fala, o Senhor é a minha força e o meu escudo. É uma força que vem de Deus. Uma força que vem de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uma força que vem dele, não é daquilo que a gente recebe da nossa, numa capacidade natural. Agora, olha só, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava se expandindo pelo mundo todo, uma igreja que estava frutificando, uma igreja que ele estava orando por tantas coisas que estavam acontecendo nela, ele pede para que eles tivessem força. E ele pede para que eles tivessem força em 4 coisas. 4 coisas interessantes. Paulo fala assim, ó, eu peço para que vocês tenham força na perseverança, eu peço que vocês tenham força na longanimidade, eu peço que vocês tenham força Espera aí que eu esqueci. Na alegria, e eu peço que vocês tenham força no dar graças. Vamos entender um pouquinho por que Paulo está pedindo isso. Porque geralmente a gente pede forças para Deus, mas a gente pede forças para Deus no quê? A gente fala assim para Deus, Deus me dá força, mas você quer força aonde? Em qual área da tua vida? Eu quero forças para enfrentar as dificuldades. Paulo, ele diz assim, olha, vamos ler, versículo 11. Versículo 11, o apóstolo Paulo fala assim, olha, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, sendo fortalecidos na força da sua glória, aonde? Em toda perseverança, fale comigo, perseverança. Depois ele fala em longanimidade. Depois ele fala alegria. E depois ele fala para dar graças ao Pai. Vamos entender isso. Força na perseverança. Eu preciso pedir forças a Deus para perseverar diante daquilo que Ele tem feito na minha vida. O apóstolo Paulo está falando aqui de testemunho da igreja. Eu não sei se você sabe, mas você já alcançou muitas coisas na sua vida, amém? Sim ou não? Você já alcançou muitas coisas na sua vida, você já avançou em muitas áreas. E as pessoas já olharam para você e sabem que você é um cristão. Você sabe o que tem acontecido hoje na Terra? Nós temos vivido um tempo na Terra de grande testemunho. Sabe o que é um testemunho? Testemunhos são aqueles que um dia andaram com Cristo, provaram das coisas de Deus e se afastaram de Deus, e hoje dão
péssimo testemunho, mostrando que eles já não são mais cristãos, porque eles fracassaram, eles não perseveraram. E Paulo então está dizendo assim: eu oro para que você persevere, eu oro para que você tenha força para perseverar, para que você olhe para o teu casamento e fale assim: se o meu casamento já chegou até aqui, então agora nós vamos até o fim. Como disse, é até que a morte nos separe. Eu oro para que você olhe e fale assim: puxa, está tão difícil, está cheio de lutas, mas eu vou perseverar, eu vou até o fim, porque é o meu testemunho agora que está em jogo. E esse testemunho fala de um Deus que me salvou, que está sobre a minha vida. Na terça-feira nós estávamos conversando com alguns pastores, eu estava lendo com eles Hebreus capítulo 10. Lá em Hebreus capítulo 10, quem escreveu Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, ele diz assim: nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos os da fé. O justo viverá pela... Nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que vão para frente, porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. E ali o contexto é igualzinho aqui o de Colossenses, o mesmo contexto. Eu tenho um testemunho: se eu retrocedo, eu arrasto um monte de gente que olhou tudo aquilo que Deus fez na minha vida, agora para a descrença. Você está entendendo isso? Que tem muita gente olhando a sua vida, que tem muita gente examinando você, que sabe que você é crente. Por isso que o diabo não para de investir na gente para nos fazer derrotados, para nos fazer tristes, para nos fazer abatidos. Porque as pessoas, ao olharem para nós e nos vendo derrotados, nos vendo tristes, nos vendo abatidos, elas vão falar assim: que Deus é esse? Então Paulo fala assim: eu oro para que você tenha força e persevere. Você não foi chamado para ser derrotado, você foi chamado para ser um vencedor. Então caminha sem perder a tua batalha. Se você não para e você avança, você vai vencer. Agora, se você para, você é um derrotado. As lutas não são para nos fazer parar ou para nos destruir, as lutas são para nos fazer vencedores. As lutas são para nos fazer crescer, para mostrar o nosso testemunho para o mundo. Para que as pessoas olhem e falem assim: puxa, ele é diferente, ela é diferente, como é que ele conseguiu? Aí você vai falar: eu consegui porque o Deus dos céus e da terra, que me salvou por meio de Jesus Cristo, está comigo. Então fale comigo: tem que perseverar. Meu irmão, você precisa ter força para perseverar. Aí você fica falando para Deus: Senhor, me dá força. Força no quê? Agora fala para o teu irmão: para perseverar. Você já sabe que você tem que ter força, né? Eu não sei se você está me entendendo. Você está me entendendo? Você já viu? Eu já, muitas vezes, quando eu era mais novo, eu falava para Deus: Senhor, me dá força. Força para quê? Força para matar aquele cara. Força para estrangular aquele outro. Força para... Senhor, eu quero força para correr e sumir desse lugar. Não. Você quer força? Então peça a força da forma certa, para aquilo que é certo. Força para perseverar. Força para... Fale comigo: Senhor, me dá força. Para quê? Fale novamente: Senhor, me dá força. Para quê? Mas Paulo não fez essa oração somente para perseverar. Ele também falou que ele estava orando para que nós tivéssemos... Ele estava pedindo força para nós sermos... Qual que é a outra palavra? A palavra longânimo, ela é muito assim, muito próxima da palavra paciência. E eu não sei se você já percebeu, mas nesse mundo nós temos que ter muita paciência. Você tem que ter força, de ser longânimo diante de um mundo de tanta injustiça, de tanta maldade, de tanta crueldade, de tanta sujeira. E Paulo está falando assim: diante de tudo que você está vendo de errado, você vê muita coisa errada nesse mundo? Sim ou não? Sim ou não? Você vê traficante entrando na delegacia por uma porta e saindo pela outra, e os policiais ficam lá fazendo o boletim de ocorrência e o traficante vai embora. Você vê altos traficantes recebendo
liberdade por meio da Suprema Corte, eles vão embora. Enquanto às vezes não vou dizer que esteja certo, mas às vezes um cara que foi no supermercado e roubou uma coisa, está preso. Tem que estar preso mesmo, roubou. Que justiça, que desonestidade em todo lugar, a começar por aqueles que deviam de ensinar sobre honestidade. Aí a gente olha para tudo isso, como que a gente fica? Triste, sim ou não? E ficamos sem paciência. Você olha e fala assim, não vale a pena. Não. Não adianta. Não adianta. O Brasil não tem jeito. Não adianta. Para que eu vou ser honesto diante de tanta gente desonesta? Por que eu vou fazer o certo se tanta gente faz coisa errada? E Paulo está falando assim, eu estou orando para que vocês tenham força, para serem longânimos, para vocês serem pacientes. Paciente? Sim, paciente. Porque essa injustiça, essa maldade, essa podridão que existe sobre as nações, um dia vai acabar. O rei vai reinar. O cetro de justiça vai se estabelecer em Israel. E todo governo vai se dobrar, toda língua vai confessar que não existe outro Senhor e outro rei sobre a terra, outro legislador, outra verdade a não ser que está sobre o nome dele. Então, tenha paciência, seja longânimo. Ah, mas apóstolo, olha, eu não aguento mais ver notícia. Tenha força e seja longânimo. Espera. Isso vai mudar. Isso vai. Quando você falar para Deus, Deus me dá força, você vai pedir força para ter perseverança e longanimidade, paciência. Não é assim, me dá força, para quê? Para que eu possa suportar essa injustiça. Me dá força para que eu possa olhar para toda essa podridão que existe aí fora, toda essa imundície que existe aí fora. Me dá força para que eu espere o dia em que o Senhor vai reinar sobre a terra. Não me deixa desistir, Jesus, me dá força. Me dá força para que eu não ache que não vale a pena. Diante de tanta sujeira, às vezes a gente olha e fala assim, será que vale a pena? Ah, eu vou embora desse país, eu vou morar em outro lugar. Aonde? Vai lá para a África do Sul, você vai ver. Vai para Moçambique. Não, para lá eu não quero ir não. É igual o pessoal que não gosta da democracia, né? Eles vão para os Estados Unidos em vez de ir para Cuba, em vez de ir para esses outros lugares. Vai acabar isso, irmãos. Pode ser o governo que for de direita ou de esquerda, isso um dia vai acabar. O único governo que vai trazer justiça sobre a terra é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mundo, este reino vai passar. Mas aquele que tem a palavra, as suas palavras não passarão. Então, quando você pedir força para Deus, você vai pedir força para perseverar e vai pedir força para ter paciência diante de tudo que você está enxergando. E você vai se manter firme. Amém? Mas tem uma terceira coisa aí que ele fala. Eu peço força também para que a vossa alegria esteja presente, não é? Amém? Eu não sei se você sabe, mas a alegria é uma das chaves que mostra se nós estamos fortes ou não. Já viu alguém fraco, feliz? Você olha para a pessoa e fala assim, você está feliz? Eu estou feliz. Você acredita nisso? Não, porque uma das chaves que mostra realmente que uma pessoa está forte é a alegria, mesmo nas adversidades. Por isso que Paulo fala assim, eu oro para que você tenha perseverança, você seja longânimo, mas eu oro também para que você seja alegre. Você sabe, já ouviu, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não sei, mas a alegria, irmãos, a alegria, eu coloquei há pouco tempo atrás, quando Israel foi tocado pelo Hamas, por esse grupo terrorista,
maligno, né? Eu vejo muita gente tentando colocar Israel de forma errada e o Hamas como certo, né? Esse grupo maligno chamado Hamas entrou em Israel e machucou, feriu ali milhares de pessoas. Mais de 1.000 pessoas foram trucidadas, inocentes, sem ter feito nada. Não era nem guerra, porque se fosse uma guerra, você fala assim, nós estamos em guerra. Aí salve-se quem puder, amém? Mas você pegar pessoas que não estavam esperando, civis. Muito bem. Quando Israel ia, eles reuniam o exército. Eu mostrei vários vídeos para os oficiais. E eles se preparavam para ir para a batalha. Eles se reuniam e começavam a dançar e cantar, e adorar, e celebrar. Porque a alegria, ela fortalece o espírito. Então eu preciso pedir forças para Deus, para que Ele me faça ser alegre, porque a alegria fortalece o meu espírito. Essa é uma força que vem do céu. Eu preciso dessa força que venha do céu, senão eu começo a ficar abatido. O que Davi fala? Porque está abatido a minha alma. Conforme a sua alma fica abatida, você perde a força. Você já não consegue mais fazer. Daqui a pouco você está deprimido. Daqui a pouco você já não quer fazer mais nada. Se você pedir força para Deus, peça força para você ser alegre. Para o Senhor, me dá força. Não deixe a minha alegria se perder. Eu preciso estar alegre, porque a alegria me faz forte no meu espírito. Pergunta para o teu irmão, você tem andado alegre ou triste? Se você tem andado triste, peça força para Deus. A oração de Paulo para uma igreja abençoada era, eu estou orando por vocês. Vocês são abençoados. Fala para o teu irmão, você é abençoado. Fala mais alto, você é abençoado. Amém? Você é uma pessoa abençoada. E a oração de Paulo era o seguinte, já que você é abençoado, eu estou orando por você, para você ter força. Persevera. Você tem um testemunho a guardar. Seja longânimo, essas coisas ruins vão passar. Não há nada que esteja ruim que não passe. Não há mal que perdure. Seja alegre, porque a alegria vai fortalecer o teu espírito. A alegria fortalece o quê? Nosso espírito. É uma força que vem de cima, não é uma força que eu arrumo aqui, não. A alegria que vem daqui, ela é passageira, mas a alegria que vem do alto é eterna, porque ela vem de Deus. Mas ele ora pela quarta e última coisa. O que ele ora? Para que dê, Paulo fala em Tessalonicenses 5,18, em tudo, dai graça. E precisa orar para dar graça? Vamos lá, gente, vamos ser sinceros. Precisa orar para dar graça? Precisa. Precisa ter força para dar graça? Sim ou não? Precisa. Porque tem hora que você olha e fala assim, como é que eu vou dar graça num negócio desse? Uma situação dessa, como é que eu vou dar graça? Então, quando você olhar para uma situação que você olha e fala assim, não estou entendendo isso aqui, como é que eu vou dar graça nisso? Que você vai fazer? Você vai orar por força. Você vai falar, Senhor, me dá força. Porque eu vou dar graça por isso. Agora, olha só. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu peço a Deus força e Ele me aperfeiçoa. Como é que eu vou dar graça diante de tragédias, diante de situações difíceis, diante de coisas erradas que acontecem? Eu só vou conseguir dar graça se eu entender que eu estou dentro de um processo de Deus e que Ele está no controle de tudo. Você escutou o que eu falei? Você só vai dar graça se você entender que você está num processo e Ele está no controle desse processo. Não, eu vou falar de novo. Você só vai dar graça se você entender que você está num processo e Ele está no controle desse processo. Você não está no acaso. Você não está sem ser visto. Deus está te vendo.
E Ele quer saber como você vai reagir diante dessas situações. Então peça força para Deus. Senhor, me dá força porque eu quero perseverar. Senhor, me dá força porque diante de tudo isso errado, eu quero entender que uma hora isso vai acabar. Me dá alegria, Senhor, mesmo que eu veja tantas situações difíceis, me dá alegria, porque eu sei que o Senhor é a minha força, meu espírito alegre, eu vou ter força. E, Senhor, eu quero te pedir mais uma coisa. Me dá a condição de eu dar graças diante daquilo que eu entendo, porque eu estou dentro de um processo onde o Senhor está controlando tudo isso. Já pediu força para Deus? Quando você pedir força para Deus, você vai pedir força para quê? Você tem 4 coisas aí. Fábio, eu vou ensinar uma coisa para eles, viu, Fábio? Você deixa eu falar? Posso falar, Fábio? Vou falar. Jesus falou assim, ó. Pedi e não recebeis. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Porque vocês não sabem pedir. Aí você fica pensando no que Deus falou lá em Malaquias, aí você fica pensando, como é que eu não sei pedir? Como é que eu não sei pedir? Eu sei pedir sim. Quando você pede força, você pede para quê? Aí você fala, Senhor, me dá força. Para quê? Então peça certo. Peça aquilo que Deus quer escutar. Me dá força porque eu vou perseverar, Senhor. Me dá força porque eu sei a tua vontade e eu não vou fraquejar. Me dá força porque eu vou ser sua testemunha sobre essa terra. Me dá força. Me dá força para que eu seja longânimo diante de toda essa injustiça, para que eu não desista vendo tudo isso de errado, para que eu não me conforme, mas que eu tenha paciência para ver que o Senhor vai mudar tudo isso. Me dá força para que a minha alegria esteja em Ti. Me dá força, Senhor. Me dá força para que eu possa dar graça em toda e qualquer situação. Feche a sua Bíblia. Nós vamos orar, vamos ter um tempo de oração maior hoje. Eu quero ter um tempo maior de oração com você. Sabe por quê? Porque aqui eu não estou falando de uma força natural, isso aqui é do Espírito. Tem que vir do Espírito de Deus para nós. Deus olhou para Gideão e falou assim para Gideão, ei homem valente, vai na tua força. Gideão era um cara que estava cheio de problema ali, cheio de dificuldade. E Deus fala assim, vai na tua força. Só que você leia lá, depois, Juízes 6, você vê que o Espírito do Senhor estava sobre Gideão. E quando nós recebemos do Espírito, da força que vem do alto, aí nós vamos fazer coisas tremendas. Se você pedir força para Deus, peça para perseverar. Antes de você fechar seus olhos, deixa eu fazer algumas perguntas para você, porque nós vamos orar. E nós temos que pedir certo para nós recebermos de Deus. Pedir errado, a gente não recebe. Jesus disse assim, ó, se você que é pai, você não vai dar uma cobra no lugar de um peixe para o teu filho. Você não vai dar uma pedra no lugar de um pão. Você que é pai, você não vai fazer uma coisa má. Você acha que Deus, sendo soberano, olhando para nós, nos vendo fazer pedidos, Ele vai nos dar só porque eu estou pedindo? Não, Ele vai dar um melhor para mim. Então eu preciso chegar diante do Pai com os pedidos certos. A minha oração é que você fale para Deus, Senhor, me dê da tua força. Fale comigo, me dê da tua força. Agora eu quero que você responda para Deus. Para quê? Para perseverar no teu casamento? Ou para ficar murmurando no teu secreto da tua vida? Você quer força para quê? Para você olhar para o teu trabalho, para o teu negócio e falar, eu estou trabalhando, o meu dinheiro não está dando, mas eu vou perseverar porque o Senhor vai mudar essa história. Ou você já está naquela condição, o que eu ganho nunca dá,
Então, já que não dá, que se lasque. Não tenho alvo nenhum, não tenho plano nenhum, não vou chegar em nenhum lugar mesmo. Meu irmão, eu vou te dar um testemunho, já falei isso há muitos anos atrás. Minha mãe ganhava 2 salários mínimos e meio na época. Eu não era casado, mas já era crente. Minha mãe ganhava 2 salários mínimos e meio. Ela ainda dava o dízimo dela na igreja. Ela tinha o fusquinha dela. Quando eu precisava, ela me ajudava. Eu ficava pensando, será que minha mãe está vendendo droga, meu? Não é possível. Mas sabe o que acontecia? O dinheiro dela prosperava. Não é o quanto você ganha, mas é o como você age diante do que você tem que vai fazer você uma pessoa abençoada. Você precisa perseverar diante daquilo que Deus tem te dado. E você precisa olhar e falar assim, isso aqui está ruim, vai mudar. Eu vou ser perseverante, eu vou esperar, vou ser longânimo, vou encher meu coração de alegria e vou parar de murmurar e vou me alegrar no Senhor e vou falar obrigado, Senhor, porque eu estou aprendendo com tudo isso. Eu não sei se você sabe, mas eu aprendi, quando eu casei com a Adriana, eu comprava tudo a crédito, tudo a crédito. Na época tinha um negócio chamado Mapping em São Paulo. Mapping, venha correndo, Mapping, até meia-noite, Mapping, é a liquidação. Era uma musiquinha. Você ia no Mapping, até meia-noite eles vendiam. Eu ia com a Adriana, eu comprava tudo no Mapping. Você ia com aqueles carnê blindados, sabe aqueles carnê blindados? Se você desse um tiro numa travessa de tanta folha. Comprava tudo assim, tudo. Até que um dia eu cheguei e falei assim, chega. Eu quero alegria. Chega, eu não quero mais isso para a minha vida. Hoje eu vou comprar as coisas com a minha esposa, não é hoje não, faz uns 20 anos. Eu vou comprar as coisas com ela, a gente chega e vai passar o cartão de crédito, porque o cartão de crédito é uma bênção se você sabe usar, porque dá milhagem para viajar. E eu viajo com muita milhagem. Aí eu vou comprar no cartão de crédito, a mulher fala assim, quantas vezes você quer dividir em 10 vezes? Eu falo, moça, eu vou me lembrar disso durante 10 meses? Uma vez só. No máximo 2. Para que eu não tenha que ficar me lembrando disso. Por que eu estou te contando isso? Porque muitas vezes você está olhando para a tua vida e você já não vê mais jeito, você já não acredita mais em você. Você fala, olha esse mundo, isso aqui não tem mais jeito, olha o meu salário. Você tem que olhar para Deus, Senhor, me dá perseverança, porque minha história vai mudar. A vida financeira tem que mudar. A vida financeira tem que mudar. Você tem que ser uma pessoa livre para você fazer o que você quer com o seu dinheiro. E não ser um escravo do dinheiro. Trabalhar para chegar no outro dia e falar assim, nossa, eu acabei de receber e não tenho mais salário. Peça força para Deus. Para quê? Para perseverar. Para quê? Para ser longânimo. Peça força para Deus, para ser alegre. Peça força para Deus, para entender que você está dentro de um processo onde Ele está cuidando. E em tudo você vai dar graça. Então agora feche seus olhos. Peça força para Deus agora. Fale você com Deus aí onde você está. Fale para Deus, Senhor, me dá da tua força. Para quê? Fala para o Pai o que você quer. Senhor, eu como teu servo e diante da tua igreja, eu te peço força para perseverar como pastor desse ministério, para que nós nunca venhamos nos desviar da tua verdade. Que o Senhor nos dê força para nós esperarmos a tua justiça chegar sobre a terra diante de toda essa injustiça. Que o Senhor nos dê alegria diante de tanta tristeza, de tantas coisas tristes e infelizes que a gente vê, nos dê alegria, Senhor. E nos ajude a darmos graça em toda e qualquer situação. Porque o Senhor é aquele que está cuidando de todas as coisas. Senhor, nessa noite, eu peço agora pelos meus irmãos. Dá da tua força para eles, Senhor.
Dá força para esse que estava pensando em desistir. Dá força para esse que estava olhando e falando que não vale a pena. Dá força para esse que está triste, Senhor. Que diante de todo mundo está rindo, diante de todo mundo está conversando, mas lá dentro está triste, lá no fundo está triste. Eu peço força para ele agora, Senhor. Força para ela, Senhor. Da tua força. A que vem do alto, não a que é terrena, não a nossa, mas a tua. Dá força, Senhor, para esse que não está entendendo, mas que precisa te dar graça. Meu irmão, talvez você esteja agora nessa noite com uma situação que você fala, eu não consigo dar graça por isso, isso me feriu, isso aí me trouxe danos, essa pessoa me trouxe danos, essa pessoa me gerou uma situação muito difícil para mim. Deixa eu falar uma coisa, fique com seus olhos fechados. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, em tudo dai graça, ele está falando para uma igreja que estava passando, irmãos, por um ataque terrível na época de Nero, onde Nero estava mandando matar os cristãos, e Paulo fala assim, ore pelo rei. Paulo fala assim, os homens levantem mãos santas, lá em Timóteo, ore. E ele ainda diz agora em Tessalonicenses, dê graça por tudo. Nós não precisamos entender. Escute, eu estou falando com você que está tentando entender o que está acontecendo na tua vida. Você não precisa entender, você só precisa da graça. Você precisa confiar. Confiar nem sempre é entender. Confiar nem sempre é entender. Confia, dá graças. Pede para Deus, Senhor, me dá a tua força agora para que eu possa dar graças. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir nesta noite pela tua igreja, e que o Senhor traga um vento de força agora sobre cada um nesse lugar. Espírito Santo de Deus, vem nos encher com a tua força, Senhor. Vem nos encher com a tua força, Senhor. Vamos ficar em pé. Fique em pé, comece a orar ao Senhor. Continue falando para Deus, Senhor, eu quero força. Mas peça direto naquilo que você precisa. Fale para Deus, Senhor, eu quero força para isso. Talvez você hoje esteja tão bem que você possa falar assim para Deus, Senhor, eu nem estou pensando em força, mas talvez você conheça alguém na sua família, algum irmão seu, que está precisando dessa força que venha do alto. Talvez você conheça um amigo seu que está pensando em desistir. Ora por ele agora, levanta a tua voz por ele, fala, Senhor, eu peço a tua força para essa pessoa. Eu peço a tua força para a minha família, eu peço a tua força para os meus irmãos. Começa a levantar a tua voz. Senhor, ouve o nosso clamor nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem ouvir a nossa voz, Senhor, e leva, Senhor, as nossas orações. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Espírito Santo de Deus. Traz a tua força, dá-nos da tua força, Senhor, dá-nos da tua força, Senhor. Senhor, nós queremos declarar nesta noite, toda seta de Satanás vai ficar debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Meu irmão, toda seta que o diabo lançou sobre a sua mente, querendo te fazer um derrotado, querendo fazer você cair, querendo fazer de você uma pessoa triste, arranca essa seta agora, faz isso como um ato profético, porque a tua oração Deus sabe, mas o diabo tem que ver o que você está fazendo. Arranca. Eu recebi algumas setas, eu arranquei elas hoje. Falei, Senhor, isso não vai ficar sobre a minha vida não. Isso aqui não vai ficar sobre a minha vida. Saia em nome de Jesus. Palavras que são lançadas em nome de Jesus. Senhor, enche a tua igreja com a tua força. Pai, no poder do teu nome, Jesus, no poder do teu nome, eu repreendo todo o demônio
que tem atacado a mente, que tem tentado deprimir as pessoas, que tem tentado trazer angústia, espírito de angústia, espírito de depressão, espírito mentiroso, você sai amarrado daqui agora. Você é um mentiroso, você é um mentiroso. Nós não aceitamos a mentira. Nós queremos, Pai, a Tua verdade, a Tua verdade. O Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. O Senhor disse na Tua palavra que o Senhor tem caminhos de vida para nós e não de morte. Aleluia! Caminhos de vida e não de morte. Eu vou perseverar nos caminhos de vida, porque o Senhor é aquele que me sustenta com vida. Pai, eu peço que o Senhor encha, continue enchendo o Espírito de Deus, por favor, Senhor, enche a vida desse meu irmão. Meu irmão, receba a unção que você precisa nesta noite, receba a força que você precisa, não a que eu estou falando, mas aquela que Deus tem para você. Receba. Oh Espírito, seja batizado com o Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, glórias a teu nome, Senhor. Enche esse lugar, enche-nos com a tua presença, enche-nos com a tua força, enche-nos com a tua força, Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo está trazendo um entendimento aqui no meu coração, que tem gente aqui que já está recebendo, mas está faltando ainda para encher. Receba, sabe? Se você está se convencendo disso, não é para você se convencer. Eu estou te falando o que o Espírito Santo mandou te falar. Você está se convencendo disso, não é para você se convencer, é para você receber. Receba, fale para Deus: eu recebo, Senhor. Eu não preciso entender, eu só quero da tua força. Eu quero da tua força. Não é com entendimento, é com a fé agora. É abrindo o coração, é falando como se você fosse um bebê, falando para o pai: eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou nas tuas mãos. Me enche com a tua força, me ajuda a perseverar, me dá longanimidade, me dá alegria, me dá ações de graça, Senhor. Enche no Senhor, enche no Senhor, enche no Senhor, enche no Senhor, enche no Senhor. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite pela tua presença e pela tua palavra. O Senhor disse que vai passar os céus e a terra, mas a tua palavra não vai passar. Que a palavra dessa noite, como uma semente, possa brotar nos nossos corações, Senhor. E que a tua igreja, por meio do teu poder, possa experimentar coisas novas ao falar contigo, Senhor. Faz-nos amadurecer, Senhor. Faz-nos crescer na tua presença. Espírito Santo, obrigado mais uma vez, eu te dou graças por essa noite. Peço que o Senhor leve cada um aqui na tua presença para as suas casas. Peço que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E peço que o Senhor nos dê da tua força. Da tua força.
Em nome de Jesus. E que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor, pelos séculos dos séculos. Eu te abençoo, igreja. Te abençoo para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. E a Ele que está sentado no trono seja a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe.